Para começar, eu vou dizer onde estão essas referências, para quem tiver interesse depois. As referências que vamos trazer estão principalmente no livro A Gênese, no seu capítulo 11, itens 33 e 34. É claro que, como vocês vão ver, a gente vai passar por outras obras, né? Vai passear aí por outras obras fundamentais da doutrina. Mas esses itens são aqueles que nós vamos tentar provocar a partir de Kardec, né? Quando Kardec lança aí algumas questões muito interessantes para a gente refletir na noite de hoje. Nós estamos abordando nesse mês de agosto o tema da lei do progresso, essa lei moral criada por Deus, e hoje nós vamos procurar entender aquilo que Kardec diz que seria uma das suas consequências. Segundo Kardec, a reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. O que Kardec quis dizer com isso? Né? De que maneira ele consegue apresentar esse tipo de colocação? E mais importante, como é que isso nos afeta? Então, é disso que nós vamos tratar, tá? Essa relação entre progresso e reencarnação. Eu vou falar rapidamente sobre a lei do progresso, embora eu não vá me deter muito, porque todos nós sabemos que o progresso ele é uma realidade indubitável. Vá para qualquer credo, seja de qualquer doutrina, religiosa ou não, o progresso é algo que a gente simplesmente vê, a gente simplesmente verifica ao longo da humanidade, né? Qualquer um, materialista ou não, religioso ou não, constata a obviedade, a evidência do progresso, né? Por isso que é óbvio que as desigualdades estão aí e, às vezes, por causa delas, por causa de algumas questões, a gente acha que as coisas não avançam, mas se a gente faz um pequeno exercício e pensa na humanidade há 100, 200 anos atrás, a gente vai ver a nitidez das mudanças que a humanidade passou. De modo que nem é preciso mobilizar muito a literatura espírita para tratar desse assunto, uma vez que é uma realidade incontornável. Mas eu vou trazer para vocês aqui, para a gente poder falar depois sobre reencarnação, eu vou trazer aquilo que eu considero que seja a diferença, quer dizer, todo mundo fala em progresso, todo mundo comprova o progresso, mas o que o Espiritismo ele traz de novo para a nossa reflexão? O que o Espiritismo ele apresenta de diferente das outras seitas, doutrinas e religiões? E a grande novidade trazida pela doutrina espírita, né, a grande contribuição, é a ênfase de que existem dois tipos de progresso, né? O progresso ele não pode ser considerado apenas um, mas dois tipos, que aí nós chamamos de progresso intelectual e o progresso moral. E o mais interessante é que a doutrina espírita, embora reconheça que o progresso moral é o objetivo a que todos nós estamos submetidos, ela não desmerece, muito pelo contrário, o progresso intelectual, né? A doutrina espírita traz para a gente que o progresso intelectual é essa porta que vai nos fazer chegar ao progresso moral, que é, repito, no final das contas, o nosso objetivo. Pela distinção que o progresso intelectual, ou seja, que o desenvolvimento da nossa inteligência permite fazer entre o bem e o mal, e aí com a possibilidade da escolha entre aquilo que eu considero bom para mim, que eu não considero tão bom assim, que eu considero bom para o outro, que eu não considero tão bom assim, é essa distinção feita pelo intelecto que vai nos levar a esse progresso moral. Então, essa é o grande ponto que essa doutrina veio trazer para a gente. Uma relação entre intelecto e moralidade, e não deixar de lado um ou outro. Os espíritos dizem também para a gente, e aí essa questão, né, essa informação está na questão 781 do Livro dos Espíritos, para quem depois quiser conferir. Eles dizem que o progresso existe sempre,
mesmo que algumas pessoas tentem dar uma atrapalhada nele, mesmo que algumas pessoas tentem embaraçá-lo, ele segue o seu rumo, né? E muitas vezes, dizem os espíritos, nós fazemos isso pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade e todos aqueles vícios morais que a gente escuta falar, né? O não querer que as coisas avancem em si já é um problema, porque o progresso é uma lei moral, portanto, criada por Deus, e que nós estamos submetidos. É preciso que a gente tenha isso na consciência. Por isso que o avanço das coisas, o avanço intelectual, o avanço moral da humanidade é um sinal de que estamos no caminho certo, apesar de todos os problemas que nós temos no dia de hoje. Eu pensei até num exemplo, talvez bobo, mas para que algumas pessoas possam entender essa ideia de que o homem ele pode dar uma embaraçada, mas não pode parar o progresso. Para quem é da geração do videogame, é como se a gente pudesse, por alguns momentos, dar aquele pause, né? Ou seja, o pause do videogame é o momento em que, quando você retoma o jogo, ele continua do ponto em que estava. Agora, muito diferente é se a gente fosse dar o stop, né? O stop é aquela situação, é aquele mecanismo que faria que a gente voltasse atrás, que a gente retrocedesse. E o progresso não pode retroceder, assim como as nossas conquistas morais e intelectuais também não retrocedem. Então, se algumas vezes o homem, o ser humano, aperta o pause, em algum momento ele vai ter que apertar o play e voltar ao seu trajeto. Porque toda vez que a gente se afasta de uma lei moral, estamos falando de lei de progresso, mas podia ser qualquer outra. Toda vez que a gente se afasta da lei moral, a gente sofre. E, obviamente, ninguém quer sofrer, né? Então, por mais que às vezes a gente aperte o pause, a ânsia por apertar o play vai nos fazer um dia querer retomar o progresso que nós paramos por alguns momentos, né? A respeito disso, para deixar essa questão bem clara, antes de ir para o ponto que vai nos interessar na noite de hoje, o Kardec ele faz uma nota pequena na questão 781A, e aí eu vou ler para vocês para ver se isso ficou claro. Ele diz, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Então, por mais esforço que algumas pessoas tentem em deter a marcha inexorável do progresso, o progresso vai acontecer. E se a gente dele se afasta, nós é que iremos arcar com essas consequências. Nós é que iremos sofrer, porque, repito, toda vez que nos afastamos de uma lei criada por Deus, nos afastamos do próprio Deus, e aí sofremos. Bom, então já percebemos que o progresso é uma lei natural, uma lei moral, uma lei que todos estamos fadados, mas o ponto aqui que a gente queria trazer hoje é a relação que o Kardec vai elaborar entre a lei do progresso e a reencarnação, esse princípio espírita, um dos princípios fundamentais do espiritismo. Kardec diz, e eu falei isso no início da palestra, ele diz claramente, na Gênese, que a reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Em algumas traduções, consequência fatal. Ou seja, quando a gente admite a lei do progresso, a gente terá que admitir a reencarnação. Mas como é que é isso? Qual é a lógica e de que maneira isso nos afeta? Por que é importante saber essa relação? Bom, para a gente tentar chegar a esse ponto, construir esse raciocínio que Kardec traz, eu queria propor a vocês um contra-argumento, ou seja, vamos pensar numa hipótese que seria o contrário do que nós aprendemos com a doutrina espírita. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vamos supor que a reencarnação não exista, tá? Foi uma coisa que alguém inventou, essa história de vidas sucessivas,
mas é uma besteira. Não existe a reencarnação. A gente só vive uma única vez. Junto a isso, a esse dado que eu acabei de falar, vamos pensar que, apesar disso, Deus existe. Tá? Então, são duas coisas. Nós só vivemos uma única vez, mas Deus existe. E o terceiro ponto, como a gente já discutiu bastante, é que o progresso é uma realidade. Realidade que ninguém pode duvidar. Então, Deus existe, o progresso está aí para todo mundo ver, mas a gente só vive uma única vez. Ok. Até aí, não tem problema nenhum. A crença de cada um, né? A fé de cada um. Agora, o problema começa a aparecer quando a gente vai colocar em Deus algumas qualidades que todas as religiões colocam. Por exemplo, quando a gente vai dizer que Deus é soberanamente justo. É claro que algumas religiões não usam essa expressão, que Kardec usa, mas elas levam os seus fiéis a crerem nisso, que Deus é a justiça plena, né? Deus é a sabedoria maior. Deus é só amor. Ora, como é que a gente vai conseguir conciliar uma doutrina que diz que Deus é soberanamente bom e justo com a ideia de que só vivemos uma única vez? Por que eu digo que é um problema? Porque se Deus é soberanamente bom, justo, amoroso, ele não pode ter o mínimo que seja de parcialidade. Nenhum centésimo. A justiça soberana não pode ter nada que seja parcial. E como eu vou mostrar para vocês, quando a gente crê, né, quando algumas pessoas creem na ideia de que só vivemos uma vez, uma única vez, a gente começa a ver uma certa parcialidade de Deus, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que todos nós estamos aí vivendo desde o ano passado, a pandemia, né? A pandemia do coronavírus. É óbvio que é um momento de dor, de sofrimento, é um momento que ninguém aqui, creio eu, né, previu. Foi uma surpresa, foi algo muito pesado, né, muito triste, que até agora a gente, cada um da sua maneira, tenta se refazer. Ok, mas apesar de toda essa dificuldade, todo esse desafio à humanidade, reconheçamos, hoje nós temos os protocolos sanitários. Então, eu sei que eu não devo aglomerar, eu sei que eu devo usar máscara, eu sei que eu devo manter o distanciamento social. Hoje nós temos as informações, aliás, a todo momento, né? Eu abro o celular, eu tenho informação, eu ligo a TV, eu tenho informação, eu ligo o rádio, eu tenho informação. Então, a gente está com uma quantidade enorme de informações sobre como agir em relação à pandemia. E nós temos, né, o instrumento mais importante, que é a vacina. Então, quer dizer, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de muitas mortes, hoje nós precisamos reconhecer que nós temos certos instrumentos para enfrentar essa doença. Mas nem sempre foi assim. Se a gente volta um pouquinho no tempo, e aí vocês talvez lembrem do tempo da escola, se a gente volta um pouco no tempo e pensa na peste negra, por exemplo, uma outra pandemia devastadora, século XIV, século XV, a gente vê que esse instrumental que a gente tem hoje não existia. Por isso, 1/3 da Europa morreu, alguns dizem que foi muito mais do que isso. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento, e sem os instrumentos que nós hoje temos à nossa mão. Pergunto a vocês, com essa ideia de que Deus cria almas novas para os corpos que nascem, não haveria aí algum tipo de injustiça de Deus de ter criado seres para viver sem o mínimo de instrumento necessário para enfrentar uma doença? E, em outro momento, ter criado nós, que apesar de tudo, estamos aqui agora conversando, apesar de todas as dores, estamos enfrentando essa pandemia. Então, Deus prefere a nossa geração? Será? Para escolher a gente ter nascido em outro momento, ele prefere a gente? Isso não seria parcialidade? Isso não implicaria em um pouquinho de injustiça? Né?
Porque se aquelas pessoas, né, voltando à peste negra, foram criadas para viverem aquela situação, elas não tiveram escolha de enfrentar a peste negra. Não se sabia que havia vacina, não havia sido descoberto. Não se sabia que não devia se aglomerar. Não se sabia que era preciso usar máscara. Ou seja, as pessoas não tinham como enfrentar aquela situação, né? As pessoas, muitas delas, claro, estavam fadadas a morrer pela ignorância do conhecimento, coisa que, hoje em dia, já não está na nossa alçada, né? Se as pessoas querem ignorar certas situações, aí são essas pessoas que vão ter que arcar com o seu livre-arbítrio. Mas a gente não pode cobrar isso daquelas pessoas que viveram há 500, 600 anos atrás, né? Por causa disso, o Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, no seu último capítulo, ele vai fazer uma pergunta que talvez facilite esse entendimento. Ele pergunta o seguinte: por que, diremos com Allan Kardec, se o fim que devemos atingir é o mesmo para todos, por que a potência divina favoreceu certas criaturas, recusando a outras as mesmas faculdades para que chegassem à felicidade futura? Porque vamos admitir que todas as religiões, qualquer que seja a religião, diz que o objetivo, o fim, é chegar à felicidade. Felicidade após a morte. Vão usar termos diferentes. Algumas vão dizer chegar ao céu, participar do banquete celestial, sentar à direita de Jesus. São termos diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Chegar à felicidade. Esse é o objetivo de todos, que a doutrina espírita referenda também. Ok, mas se esse é o mesmo objetivo, ou seja, se Deus nos criou com esse objetivo, por que que ele deu instrumentos diferentes para se chegar a esse objetivo? Porque se ele criou seres que não tiveram condições de enfrentar aquela pandemia para viverem aquela única vida, no caso da peste negra, e nós, já ao contrário, ele favoreceu certos instrumentos, então existe alguma parcialidade aí. É inevitável admitir isso, né? Aí outros religiosos podem até reagir, dizendo que eu posso estar dando muita atenção à questão material do corpo, né? Porque o que importa é justamente o depois da morte. Então, se aquelas pessoas passaram por aquilo, pelo menos elas tiveram a felicidade depois, tiveram alguns anos de sofrimento para ter depois uma felicidade eterna, aquilo tudo. E eu vou responder, continua parcialidade divina. Porque, pensem comigo, se alguém é criado para passar por aquela situação de uma pandemia, sem recursos para enfrentar a pandemia, mas sabendo que depois ela vai ter direito à felicidade futura, não vai ter valido a pena sofrer algumas décadas para depois ser eternamente feliz? E hoje nós temos a possibilidade da escolha, né? Então, eu quero tomar vacina ou não quero tomar vacina, sabendo das consequências que o não tomar vai ter para mim e vai ter para a sociedade que eu vivo. Eu aglomero ou não aglomero? Hoje nós já temos a consciência, hoje nós já sabemos. Podemos não agir, mas nós já sabemos. Então, o ônus do nosso livre-arbítrio pode fazer com que nós não tenhamos direito à felicidade. Então, tanto pensando do ponto de vista intelectual, material, quanto do ponto de vista moral, pós-morte, a gente sempre vai bater na mesma tecla, de uma certa parcialidade. Por que que Deus criou os seres em um dado momento para viverem aquela única experiência e criou os seres em outro momento para viver aquela única experiência? A gente sempre vai chegar a esse ponto e não vai conseguir sair daí, né? A respeito disso, ainda com Gabriel Delany, depois de fazer uma série de perguntas que questionam justamente a justiça divina nessa questão de uma única vida só, ele vai chegar, o Gabriel Delany, vai chegar a um raciocínio que eu considero muito interessante para a gente.
Ele diz o seguinte: quando uma doutrina filosófica ou um dogma religioso conduz a tais inconsequências, pode-se assegurar que esse dogma ou essa doutrina são erros manifestos e temos o direito de procurar uma explicação melhor para essas aparentes anomalias. Desde então, a explicação pelas vidas sucessivas adquire um valor incontestável, pois que oferece uma solução racional a todos os problemas que sem ela permaneceriam insolúveis. Isto é, se todas essas doutrinas, se todas essas teorias nos levam a crer numa certa parcialidade de Deus, que altere o sentido que nós conhecemos de Deus, é nosso direito procurar outras respostas. É nosso direito, e me perdoe Gabriel Delany, é nosso dever procurar respostas melhores, respostas que possam conciliar o progresso, que é óbvio, que todo mundo vê, com a ideia de uma justiça divina. E quando a gente vai para a reencarnação, tudo se aclara, tudo fica mais fácil de entender. É como se a gente se reconciliasse com a ideia da justiça divina. E aí isso alimenta a nossa fé. Isso faz com que a crença que antes podia ser cega, podia ser sem uma consequência moral verdadeira, com a reencarnação fica mais clara, fica mais fácil, né, de se entender. Quando a gente chega na doutrina da reencarnação, quando a gente chega nesse princípio da reencarnação, a gente sabe que as nossas almas já viveram antes, já erraram e já acertaram muito. Mas o que a gente vive hoje é justamente o resultado desses erros e desses acertos. Mas a gente não culpa, ou não deveria culpar Deus por nada. Por que que eu vivi numa época e não em outra, né? A gente vive há sei lá quantas existências, a gente vive há milênios e milênios, viemos reparando faltas, viemos tentando progredir, conhecer um pouco mais, e hoje a gente arca com os resultados de todos os nossos acertos e também de todos os nossos erros. E aí a gente consegue se conciliar com a ideia de justiça divina, que não prefere um ser ao outro, que não prefere uma geração à outra. Tá? Porque senão, imaginemos de novo, seria fácil Deus chegar e dizer, bom, eu vou colocar a ideia da vacina na cabeça desses cientistas para que essa geração agora possa enfrentar uma pandemia, por exemplo, né? E aí a gente volta a perguntar, mas por que ele fez isso agora e não fez isso antes? Por que ele, entre aspas, não colocou essa ideia da vacina em outro momento? A mesma pergunta, ele prefere a gente, então? Seria isso justo? Seria isso bondade divina? Mas quando a gente chega na reencarnação, a gente sabe que esses cientistas, essas mentes brilhantes, né, esses homens de gênio, para usar um termo que Kardec usa muito, eles tiveram mérito para fazerem o que fez na encarnação, em que essas descobertas foram feitas, mas também o seu espírito, há outros e outros e outros milênios de anos, já vinha se aprimorando para então chegar a esse resultado. Estamos falando de vacina, poderíamos estar falando de relatividade, teoria da gravidade, uma série de outras coisas, de outras descobertas que são méritos do homem, pelo próprio esforço, pelos estudos, que durante tempos e tempos ele foi se aprimorando para então chegar a esse resultado. É claro que Deus consentiu, se Deus não quisesse, não seria possível, claro, isso não temos dúvida nenhuma. Mas Deus permite que nós possamos exercer o livre-arbítrio sempre e que nós possamos colher os méritos desses esforços. Então, essas ideias que surgem e dão um up, né, e dão uma mexida na humanidade, são méritos de espíritos que vêm há muito tempo trabalhando, desenvolvendo, e que naquela oportunidade tiveram a condição de aprimorar ainda mais e de fazer valer o seu bom gênio. Tá?
A gente falou de vacina, a gente podia usar outros exemplos, que eu não vou me estender aqui, mas pensar num exemplo mais moral, menos intelectual, por exemplo, né? A questão do infanticídio, ou seja, matar as crianças recém-nascidas. Há algum tempo, a humanidade, se visse, né, uma criança com alguma deformidade qualquer, não via problemas em, por exemplo, matar aquela criança, né? Ela não se julgava, a sociedade não julgava essa família, porque não se tinha outra opção, não se tinha outra alternativa. Elas viam aquilo com uma naturalidade que hoje nos choca, né? Mas nós evoluímos, nós chegamos até uma época em que a gente sabe que matar crianças é errado, por exemplo. Aliás, é até óbvio, a gente sabe, a gente tem certeza disso. Mas há 500 anos, aquelas pessoas não tinham certeza. E aí eu pergunto para vocês, se pegando a ideia tradicional, céu e inferno, né? Pensando que exista o céu e o inferno, essas pessoas que mataram essas crianças, essas pessoas que não viam outra alternativa, que não tinham intelectualidade avançada, que não tinham uma moral avançada, elas foram para o inferno porque fizeram uma coisa que nem a consciência dela julgava? Será isso justo? Né? E para aqueles que dizem, não, essas pessoas não tiveram nenhum julgamento nem para o céu, nem para o inferno, né? Ou essas pessoas, justamente por não terem alternativa, elas viveram uma única vez e depois foram para o céu. Bom, então eu queria estar lá também, né? Por que Deus me escolheu numa geração em que eu tenho livre-arbítrio, em que eu possa escolher A ou B, para viver numa outra geração, em que eu possa sofrer por alguns anos, mas depois ser feliz eternamente? Eu queria estar lá, né? Então, Deus foi injusto mais uma vez. Por isso que, por onde quer que a gente corra, pensando na ideia de uma única vida, a gente sempre vai cair na ideia de uma injustiça divina, o que, obviamente, a gente não pode aceitar, né? Kardec, na questão 789, ele faz um pequeno comentário que é muito interessante para a gente entender essas questões todas. Ele vai dizer, com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram no tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo, ou de outro, é claro, todos tiram proveito da marcha ascensional. E por que tiram proveito? Porque nós mesmos somos os responsáveis por aquilo. Por mais que nós não tenhamos feito grandes descobertas, nós vivíamos em tempos difíceis, nós acompanhamos isso e nós fomos evoluindo junto com essas descobertas, com essas inovações, com essa transformação moral, à medida que nós também fomos nos transformando. Por isso que Kardec diz, a gente tira proveito do progresso, porque a gente também contribui para esse progresso, né? Através das vidas sucessivas, já que não seria possível tirar proveito disso, não seria possível participar dessa marcha com a ideia de que só vivemos uma única vez, né? E é por isso que a gente vê tantas crianças que já nascem, né, com dons que as pessoas não conseguem explicar de onde que vem isso. Crianças, às vezes, com 5 anos de idade, que já tocam piano com destreza, sem nunca terem tido uma aula de piano. Como é que se explica isso, se a gente só vive uma única vez, né? E assim sucessivamente. Na Gênese, Kardec vai fazer algumas perguntas e depois ele vai fazer uma pequena provocação sadia para a gente poder entender isso. Ele pergunta, por que aquelas têm melhor compreensão? Ou seja, por que aquelas crianças que têm certos dons, né, certas intuições, por que elas têm melhor compreensão? Por que elas possuem instintos mais apurados e costumes mais brandos? Por que elas têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? E aí vem o desafio. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus crie almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana, né? Então, não tem como a gente responder
a esse tipo de diferença que existem entre as pessoas, entre os espíritos, sem cair na velha ideia de uma certa injustiça divina, né? E aí a reencarnação ela nos possibilita esse melhor entendimento sobre é possível entendermos Deus como bom, justo, e é possível entendermos o progresso dessa maneira, né? Outra questão que Kardec traz nesse mesmo texto é sobre a velha inquietação sobre as mortes prematuras, né? Aquelas crianças natimortas, aquelas crianças que vivem alguns dias, alguns meses. Gente, se a gente aposta na ideia de uma única vida, qual é a sorte dessas crianças? Elas foram criadas para sofrer, elas foram criadas para viverem uma vida de dias, de horas, de meses, e depois acontece o que com elas? Qual é a oportunidade? Por que elas foram escolhidas para morrer? Né? Com a reencarnação, essas dúvidas já vão ser dissipadas, né? Kardec diz a questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Isso não é uma vaidade de Kardec, é uma consequência da observação, é uma consequência da lógica, é uma consequência daquilo que os próprios espíritos vêm dizer quando lhes é permitido falar, do porquê que eles morreram tão cedo, o que aconteceu antes para ter ocorrido isso com eles. Alguns bebês que morrem em questão de horas, às vezes são espíritos antiquíssimos, né? E são eles próprios que vêm nos revelar isso. Ou pode ser uma provação para os pais, enfim, é uma outra seara, né? Que a gente não vai entrar aqui agora. Mas a questão um dado já trabalhado e retrabalhado por Kardec, pelo Espiritismo, que só a reencarnação consegue explicar. Tá? A reencarnação ela explica essas só aparentes injustiças. Agora, é interessante que tudo que eu trouxe para vocês até agora não vieram, vocês percebem, né? Não vieram de relatos dos espíritos, né? Quer dizer, os espíritos não chegaram e falaram, olha, eu vivi há tanto tempo, eu fui isso, fui aquilo, e hoje estou aqui para revelar o que aconteceu comigo em outras vidas. Tudo que eu trouxe aqui faz parte de um raciocínio lógico, faz parte do bom senso, faz parte da ideia, repito, de uma divindade que é justa. Tá? É muito interessante quando a gente vê como Kardec conheceu a doutrina da reencarnação, porque isso torna mais humana, né? Mais humano o Espiritismo. E quando ele vai dizer a forma que ele conheceu, o que ele fez quando foi apresentada essa ideia, a gente tem um pouco mais noção da grandeza dessa ideia de reencarnação e da própria doutrina espírita. Eu trouxe aqui um pequeno relato que ele fez num artigo da Revista Espírita de novembro de 1858, portanto, o primeiro ano da revista, num artigo chamado Pluralidade das Existências Corpóreas. E o seu desabafo, o seu relato, é muito interessante para a gente ver o quão lógica é essa doutrina da reencarnação. Kardec vai dizer o seguinte: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que, sobre os antecedentes da alma, havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refletir sobre elas. Mas isso não é tudo, diz Kardec. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência do nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então, eu acho muito interessante esse relato pessoal de Kardec, porque ele mostra que
quando a doutrina da reencarnação chegou aos ouvidos dele, pelos espíritos, ele disse, olha, eu acreditava numa outra coisa. Eu tinha um outro sistema. Tanto assim que eu combati, eu reagi, eu não aceitei de primeira mão essa ideia de reencarnação, né? Eu fiz o que eu pude, até porque, gente, vamos lembrar, ele era da França, ele era da Europa, né? Um continente que não tinha muito essa doutrina da reencarnação, que sempre foi muito ligada aos países mais orientais. Então, claro, quando chega para Kardec, ele vai tentar reagir, como ele reagiu, como ele tentou responder algumas questões, só que aos poucos ele foi percebendo que, na verdade, ele nunca tinha estado tão concentrado nisso. Ele nunca parou para refletir sobre o que existe ou o que não existe depois da morte. E quando os argumentos pró-reencarnação vieram e ele tentou combater, ele foi se rendendo às evidências. Como bom cientista que ele era, pela observação, pelo método que ele criou, ele foi vendo, não tem como conciliar uma coisa sem pensar em outra. Então, ele acabou cedendo à lógica da reencarnação. Tá? Outro ponto importante que eu queria trazer para vocês também a respeito desse tema é sobre a ideia que existe, né? E aí pensando progresso e reencarnação e progresso. A ideia que existe, que muitos palestrantes falam recorrentemente, de que a reencarnação seria uma segunda chance, né? Todos vocês já devem ter escutado isso. Às vezes, não só a segunda, né? A terceira, a quarta, a quinta, 20ª chance que a gente tem. No Livro dos Espíritos, a primeira questão que trata desse tema, a questão 166, é muito interessante para a gente pensar nessa relação de progresso e reencarnação, para a gente pensar da reencarnação como segunda chance. Kardec pergunta o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, uma alma viveu, obviamente, né? Não conseguiu se corrigir completamente, não é perfeita. Como é que faz, então, para ela terminar esse processo de depuração? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Porque realmente, gente, não teria como a gente imaginar que algum de nós poderia, em uma única vida, terminar com ciúme, inveja, egoísmo, orgulho e todos os vícios que a gente conhece da humanidade, né? Por isso que a reencarnação é uma segunda chance. Por isso que a reencarnação é essa nova oportunidade de tentar refazer as besteiras que eu fiz na outra vida. E essa depuração só pode acontecer sofrendo a prova de novas existências, como dizem os espíritos. Senão, não seria possível a gente conseguir a felicidade que tanto almejamos. Mas aí tá, a gente entende que a reencarnação é uma consequência do progresso, né? Como diz Kardec, uma consequência necessária do progresso, porque quando a gente vê tudo que progredimos, quando a gente vê a ideia de justiça divina, a gente só pode chegar à conclusão de que a reencarnação é uma realidade. Essa é a lógica de Kardec. Então, ok, a teoria está ótima, né? E aí a gente começa, querendo, né, o progresso, querendo a evolução geral, a gente começa a imaginar como será, né, como seria um mundo em que todos pudessem progredir. Então, um mundo sem corrupção, um mundo sem violência, um mundo em que todos se respeitassem da maneira que são, que todos respeitassem o pensamento uns dos outros, que descobrisse a cura de doenças, enfim, um progresso intelectual e moral maravilhoso. Né? Quem não sonha com isso? Agora, o que Kardec e a espiritualidade nos alerta é que a gente não tem que almejar isso para os outros. Nós fazemos parte desse processo. O que eu estou fazendo? E aí é que vem a questão que eu falei lá no início. Como que essa relação progresso e reencarnação nos afeta? Nos afeta na medida em que eu me pergunto, o que eu tenho feito para que esse progresso aconteça?
Qual é a minha parte, ainda que seja mínima, mas qual é a minha parte nesse processo todo de evolução do planeta? Porque é muito fácil querer, repito, o fim da corrupção, o fim da violência. O que eu estou fazendo para que as pequenas corrupções, as pequenas violências deixem de existir? Né? Então, o processo vai ser sempre interno, vai ser sempre reflexivo. O processo vai ser sempre de questionar o que eu tenho feito com essa oportunidade da reencarnação. Eu tenho procurado realmente me melhorar? Porque, acreditemos, esse progresso geral, que um dia vai chegar, sem dúvida, é um progresso coletivo, mas que parte do progresso individual, não vai cair do céu. Deus nos permite o livre-arbítrio, Deus nos permite ter a consequência das nossas escolhas, boas ou más, mas que possamos nos deparar com elas. Então, essa revolução, vamos dizer assim, do mundo, não vai acontecer do dia para a noite e não vai cair do céu. Ela só vai acontecer quando a gente passar realmente a perceber o que eu estou fazendo para o progresso meu e da minha coletividade. Né? E aí que entra a responsabilidade das escolhas que a gente sempre fala. Né? Mais uma vez eu vou trazer Gabriel Delany, porque ele fala uma coisa interessante sobre esse ponto. Naquele mesmo livro, A Reencarnação. Ele diz, sendo contínua a evolução e perpétua a criação, cada um de nós, no correr das existências, é, a todo instante, feitura de si mesmo. Então, a evolução é uma realidade e Deus cria o tempo todo. Legal. O que Delany vem trazer, vem nos lembrar, é que nós nos fazemos e refazemos o tempo todo, com os nossos erros e com os nossos acertos, mas sem culpar ninguém, sem atribuir a esse erro ou a esse acerto a um outro ser, uma outra pessoa, mas a nós mesmos, pelo resultado das nossas escolhas. Tá? E aí o Delany vai concluir. A evolução não é somente individual, é coletiva. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu me melhoro, eu me melhorei muito pouco, eu deixei de fazer tal coisa que eu fazia antes, eu passei a fazer tal coisa, é muito pouquinho. Mas a gente precisa entender que esse pouquinho pode fazer a diferença para a gente e para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, por que não? São exatamente essas pequenas escolhas que fazem toda a diferença, que fazem uma encarnação bem vivida, que fazem com que essa segunda oportunidade realmente se transforme numa segunda chance, realmente possa ser produtiva para o nosso melhoramento. Né? É aquele play que a gente dá no videogame sem apertar o pause, muito menos o stop. Né? E para terminar as reflexões de hoje, eu queria terminar de um modo diferente. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão, uma frase, uma citação, mas hoje eu queria terminar com uma questão do Livro dos Espíritos, porque eu penso que ela sintetiza tudo aquilo que a gente falou na noite de hoje, e é um mérito, né? É algo que só os espíritos superiores conseguem fazer. Né? A gente fica aqui horas e horas falando as mesmas coisas, e os espíritos vêm com uma frase simples e preenchem todo o nosso entendimento. Então, eu queria terminar com essa pergunta e, obviamente, com essa resposta. Questão 167. Kardec pergunta, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Resposta dos espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há a justiça? Né? Então, a gente tem que entender que a gente não está aqui a passeio. Claro que podemos, e é o nosso direito, deixar para próxima ocasião, próxima oportunidade, cada um faz o que bem entender. Mas não adianta a gente querer deixar para a próxima o que a gente pode fazer hoje e exigir que a corrupção acabe, que a violência acabe, que descubram a cura do câncer, que sei lá o que lá, e a gente não faz absolutamente nada, nem no nosso próprio círculo, nem com as nossas próprias escolhas. Por isso é que eles dizem, só existe um objetivo com a reencarnação, né? Que é a expiação, melhorando progressivamente a humanidade, reparando faltas, contribuindo para o avanço geral.
E esse avanço geral, não tenhamos dúvida, só vai existir a partir do avanço individual. Não há como separar as duas coisas, né? Então, tratemos dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, de fazer as melhores escolhas dentro das possibilidades que nós temos, dentro da realidade que nós vivemos. Haverá outras oportunidades, sem dúvida, mas cada encarnação precisa ser vista como única, única no propósito de servir e única no propósito também de evoluir. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.